Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que vocês me pedem muito, principalmente lá no Instagram, que é contando, né, como eu faço o meu planejamento da escola. Pra quem não sabe, sou Clara Bousada, sou pedagoga, sou mestre em educação e atualmente sou professora de educação infantil de um turno que é bilíngue na escola que eu trabalho. Então eu dou aulas em inglês, mas tudo que eu vou falar aqui serve também, obviamente, para professora de educação infantil de qualquer, seja em inglês, seja em português, enfim. E pode ser de qualquer faixa etária também, porque atualmente eu trabalho com crianças de 1 a 5 anos, tá? Eu pego todas as idades aí da educação infantil, tirando o berçário muito pequenininho, mas então as dicas que eu vou dar vão ajudar tudo. E assim, gente, seria muito difícil fazer um vídeo falando de tudo de planejamento, porque são muitas etapas, né? Uma coisa que é bem detalhada, tem a parte do estudo por trás, tem a parte do planejamento em si, da execução, a flexibilização, tudo isso. Então, o que eu achei que legal fosse fazer nesse vídeo? Trazer pra vocês bem do zero, porque eu acho que é uma coisa que muita gente fica paralisada, assim, de como começar. E aí eu vou mostrar pra vocês o processo que geralmente eu faço, assim, quando eu vou pensar um planejamento, que é basicamente a parte de como iniciar as ideias, como colocar no papel e como ir pensando realmente como eu fazer o planejamento da semana. E aí, só pra vocês entenderem um pouquinho melhor, no esquema que eu tô trabalhando na escola, a gente tá fazendo nesse mês uma ideia de que nós somos 3 professoras de cada unidade da escola nesse turno que chama turno estendido, né, que é o turno bilíngue. E aí cada uma de nós planeja uma semana, né? Então, por exemplo, essa semana que eu tô agora tá sendo da temáticas de tartarugas, né, turtles, porque a gente tá vendo o fundo do mar e tal, e a partir desse tema gerador, os outros temas estão surgindo. Então essa semana que eu tô agora, não fui eu que planejei, foi outra professora. E a semana que vem vai ser a minha semana, que vai ser a temática de dinossauros. Por que dinossauros, Clara? Porque eu simplesmente sei algumas crianças da minha turma que são fascinadas em dinossauros, como se é de se esperar de crianças, né? Principalmente, tem uma de 2 anos que é muito e uma de 5 também que ama e sabe várias curiosidades. E eu falei, bom, nada melhor do que trazer o interesse das crianças pro tema da semana, né? Então a gente vai sair dessa questão da tartaruga, do fundo do mar, e a partir do ovo, né, que a tartaruga também nasce do ovo, a gente vai parar nos dinossauros, tá? Então esse tema maior, assim, a gente escolhe em conjunto, e a semana eu vou planejar pra não só eu seguir esse planejamento, mas as outras professoras também. Então eu também tenho que pensar de uma forma um pouco mais ampla de coisas que deem pra todas nós 3 fazermos. Óbvio que com a personalidade e as especificidades de cada uma das turmas, né, que são turmas diferentes. Eu mesma tenho 2 turmas diferentes que eu vou usar esse planejamento, então tem essas especificidades. Eu gosto muito de um planejamento que é flexível. Tudo isso vocês vão entender quando eu mostrar pra vocês aqui e mostrar esse processo, que pode ser feito de várias formas, né? Então eu vou mostrar aqui a tela do computador só pra vocês verem, pra eu poder explicar melhor pra vocês como eu começo a anotar as coisas e tal, enfim, como funciona assim mais ou menos na escola onde eu trabalho, mas obviamente em cada escola vai funcionar de uma forma, e quando é muito livre às vezes a gente fica meio perdido, por isso eu quero mostrar pra vocês pelo menos uma ideia assim de como eu faço nessa escola, né, e como eu fazia no passado também, pra vocês terem uma ideia também e ajudar vocês, tá bom? Então agora eu vou filmar a tela do computador pra mostrar. Bom, isso daqui, gente, é basicamente o esqueleto que me passaram, né, minha coordenadora e tal, de um formatinho, uma tabelinha pra gente planejar. Você pode seguir isso, eu pra apresentar pra ela eu tenho que seguir isso, mas não necessariamente essa é a melhor forma pra você, tá? Eu gosto, é uma forma que eu me adaptei, então eu não tenho problema em seguir isso. Mas sempre que você na escola te passa um formato, na outra escola tinha um pouco isso, que simplesmente esteticamente ou de forma de organização que você não gosta muito, você pode fazer do seu jeito e depois simplesmente copiar e colar pro jeito do modelinho que a escola te passa, tá? Então, basicamente, esse é o planejamento, né, da semana 2, no caso, que o tema vai ser Dinosaur, Miss Clara sou eu. Vai ser a semana que vem, que eu acabei de me tocar que não vai ter sexta-feira, porque é feriado, então eu vou até tirar a sexta-feira daqui, um dia menos de planejamento, o que é bom e ruim, porque dá pra trabalhar menos o tema, né, nem tinha me tocado disso, mas tudo bem. Aqui tem os dias da semana, tá em inglês, né, como eu falei, porque minha escola eu tô com esse turno bilíngue, mas tudo vou traduzir tudo pra vocês direitinho. Aqui é o dia da semana, né, segunda, terça, quarta e quinta-feira.
Aí aqui, o que acontece? A gente trabalha numa metodologia específica que chama STEAM. Não sei se vocês conhecem, depois eu posso fazer um vídeo falando disso, mas que basicamente a gente sempre trabalha na segunda-feira com um tema gerador, assim, na verdade, algumas coisas que vão gerar a curiosidade das crianças aqui na segunda-feira, e aí no resto da semana a gente vai desenvolvendo isso a partir de desafios. É uma metodologia que é muito ativa a partir das crianças, sabe? Então, enfim, vocês vão ver um pouquinho disso em outros vídeos também. Mas basicamente aqui tem STEAM é a grande atividade assim que a gente faz no dia com elas. E o warm-up é o aquecimento, é aquela hora da roda, que a gente vai trazer algum elemento disparador, que a gente vai fazer algumas provocações, vai ouvir o que elas sabem também sobre esse tema e tal, o que elas vão trazer, contribuir. E aqui a atividade mais assim proposta que a gente vai trazer pra aquele dia, tá? É claro, gente, que isso daqui depende muito de quais são os horários, seus horários, enfim. Eu fico só 3 horas com cada turma, sendo que tem o almoço. Então acaba que eu só tenho que ter 1 hora de planejamento por dia. Planejamento assim, sem ser brincadeira livre, né? Que é super importante, brincadeira no pátio e tal. Tirando todas essas brincadeiras, de planejamento mesmo de sala de aula, é basicamente 1 hora de pensar em propostas, enfim, mais estruturadas. Então, pra mim, só escrever aqui funciona. Não preciso colocar quanto tempo e que horas vai começar e que horas vai acabar. Aí você tem que ver a critério de você, o que é que funciona mais, o que é que funciona menos pra você, tá bom? Então só aqui pra vocês verem, basicamente todos os dias vai ter esse momento do aquecimento, de falar no circle algumas coisas com as crianças, trazer imagens, trazer fotos, vídeos, enfim. E aqui uma atividade que vai ser o que eu vou pensar, tá bom? E aí agora que vocês já viram mais ou menos o esqueleto, assim, onde realmente vou escrever o planejamento, claro, como é que você tem ideia, como é que você se inspira, da onde surge isso, vou falar muito mais sobre isso com vocês, tá, em momentos específicos, mas o que eu sempre gosto de fazer? Eu já sei que eu vou ter que trabalhar esse tema há algum tempo. E aí, gente, eu fico muito de olho, pra mim, planejamento só faz sentido se partir das crianças. Mesmo se é um tema que é imposto pela escola, por exemplo, que é sugerido pela escola, um projeto, algo assim, cara, só faz sentido se a gente estiver muito atento ao que as crianças estão falando. E, por exemplo, eu descobri nessa semana de tartaruga e tal, que elas ficaram muito curiosas com a questão do ovo. De como assim a tartaruga nasce do ovo? Como assim ela nasce e já vai andando pra água? O que tem dentro desse ovo? Como é que é? Qual é o formato? Enfim, elas ficaram bem curiosas com isso. Então é uma coisa que eu vou, né, tipo, explorar por aí também. É uma coisa que eu vou trazer pros dinossauros também. E quando sempre a gente fala de dinossauro, tem uma criança lá de 2 anos que é, tipo, viciada em dinossauro, tem vários em casa, sempre leva lá pra escola. Sempre quando a gente vai falar de dinossauros, uma curiosidade que eles têm também, principalmente os mais velhos, de 4 e 5 anos, porque a minha turma é muito seriada, né? Tem criança de 1, 2, 3 e 4 e 5. Eles discutem muito sobre as espécies de dinossauros, quais tipos de dinossauros tem. Então eu preciso ter esse momento de mostrar de alguma forma, sei lá, os que são herbívoros, os que são carnívoros, onívoros, os que são mais violentos, mais rápidos. Porque isso é uma coisa que no inglês eu vou trabalhar muito vocabulário, porque é um monte de adjetivo, é cor, velocidade, tamanho, a questão da alimentação, né, tem muita coisa legal que dá pra trabalhar, e é uma coisa que eu tô vendo que tá partindo deles. Então, a primeira coisa é ver o que parte da sua turma, das suas crianças, ficar muito atento, não necessariamente com esses temas específicos, mas mesmo que seja pra pensar uma brincadeira, o que eles gostam, o que eles trazem. Dito isso, essa é a primeira parte que eu acho que é mais importante. Segunda parte, eu tenho esse momento de, além de pensar coisas sozinhas na minha cabeça, de me inspirar com coisas da internet. E aí, antes de eu sair entrando no Pinterest e olhando atividades práticas, o que eu gosto muito de fazer em primeiro lugar é estudar sobre o tema. Eu, claro, sou especialista em dinossauros? Não, claramente as crianças sabem mais do que isso do que eu, e tá tudo certo, mas eu acho interessante a gente ver coisas de dinossauros e pesquisar um pouco sobre isso, né? Pelo menos eu gosto de ter essa parte do estudo também por trás do tema. Então o que eu vou fazer agora é simplesmente abrir o YouTube, o Wikipedia, Google, enfim, e dar uma estudada sobre dinossauros e ler sobre isso, né? Realmente pra ter esse embasamento teórico que vai me ajudar a responder as curiosidades das crianças, a fazer novas perguntas, né? Não só responder, que não é o mais importante, mas a propor novos desafios para elas. Então, primeira etapa, pra mim, depois que eu já vi, assim, mais ou menos, o interesse das crianças, é o estudo sobre o tema.
Aí, gente, eu dei uma pesquisada aqui e tal, e só tô anotando aqui embaixo, tipo, ideias que eu tive, tipo, uma coisa que a gente tem que fazer, assim, que eu acho que vai ser muito legal, é falar da diferença entre os dinossauros, porque tem muitas espécies diferentes e tamanhos, enfim. Então dá pra falar muito sobre as características deles, e, enfim, trabalhar, olha isso que legal, isso que tinha asa e tal, o que eles comem, e ó, tô pensando muito em alguma atividade pra eles poderem representar os favoritos, as características. A questão dos ovos, né, a gente pesquisou aqui, a gente é ótimo, eu pesquisei aqui que alguns ovos são tão grandes que chegam no tamanho de uma bola de basquete, o que pode ser muito legal, sei lá, a gente fazer um mega ovo assim com eles, não sei, mas achei muito legal essa ideia. E aqui também é sobre um dinossauro que eu acho que eles vão amar isso, as crianças na sala são muito engraçadas, adoram coisa engraçada, assim. E um dinossauro que parece uma pomba, assim, tamanho de um pombo, que parece um passarinho. E eu acho que eles vão gostar de ver, então eu vou colocar essa curiosidade também. E os links que eu peguei, essas curiosidades. E claro, depois eu vou averiguar certinho se são coisas verdadeiras, enfim. Mas pelo menos rapidamente aqui eu vi isso, tá? Então é isso daqui que eu tô fazendo por enquanto. E aí, gente, agora sim que eu já dei essa pesquisada inicial, né, de estudar, assim, claro que eu vou me aprofundar mais nisso, mas só pra esse vídeo ficar mais prático, assim, depois que eu dou essa estudada, da parte teórica mesmo, né, entrar nas curiosidades. E esse é um tema, gente, dinossauro, que dá pra trabalhar durante um ano, se você quiser, né? Porque tem 30 milhões de variações e coisas que dá pra ir a partir do interesse das crianças, pra trabalhar, tipo, matemática, geografia, física, química, português, tudo junto nesse tema. Mas só vão ter 4 dias, então tem que pegar umas coisas mais específicas, assim, que interesse. Depois eu faço esse estudo, eu vou para a segunda etapa, que geralmente é a que as pessoas fazem primeiro. Na verdade, terceira etapa, né? Porque eu já falei, ouvir o interesse das crianças. 2, estudar sobre o tema. E a terceira etapa, que é geralmente a que as pessoas correm pra ela, que é me inspirar no que outras pessoas já fizeram. Tipo assim, entrar no Pinterest, olhar no Instagram, algumas coisas sobre dinossauros, se eu achar. Mas principalmente o Pinterest, qualquer tema que você joga lá, vai ter uma infinidade de atividades prontas, tanto de do it yourself, de craft, sabe? Que são as artes, né? Aquelas coisas que a gente faz para as crianças levarem pra casa, quanto de folhinhas prontas, atividades, são coisas que eu não gosto, mas enfim, se essa escola precisa disso ou se você gosta, tem também. Coisas, atividades prontas, experimentos, que a grande questão é uma fonte de inspiração muito boa? Uso bastante? Uso. Mas, gente, tem que ter filtro e consciência crítica sobre aquelas coisas que você está olhando, tá? Não é pra copiar e colar, tem questões, diferenças culturais, tem diferenças de cada escola, tem diferença de cada turma, tem um monte de diferenças e tem muita coisa lá que é muito ruim. Tem coisa boa, mas tem muita coisa muito ruim. Então, é pra usar como uma fonte de inspiração, não como um copia e cola. Então, nesse momento que eu já dei uma olhada e que eu já tô sabendo mais sobre o tema, aí sim, eu vou abrir meu Pinterest e dar uma pesquisada sobre o que o Pinterest me diz sobre atividade de dinossauros com as crianças pequenas, tá? Porque tem coisas que eu penso sozinha, que eu já tô até pensando, mas é uma coisa que me ajuda também a me inspirar, pegar mais ideias de atividades. E aí, por exemplo, essa questão do senso crítico é uma coisa que, óbvio, vai depender muito das suas concepções de educação, o que você e a sua escola acreditam e tal. Isso daqui, por exemplo, é uma atividade que eu acho muito legal, dá pra fazer, é simples. Eu não tenho 30 milhões, né, de dinossauros lá na escola, mas eu posso fazer com que estiverem, super trabalha a perspectiva. Nossa, eu acho uma brincadeira super legal, ótimo, válido, já salvei. Agora, esse tipo de craft aqui, por exemplo. Gente, vocês olham pra isso? Lindo, maravilhoso. Mas o que a criança está fazendo aqui? O que a criança vai fazer? Vai ser praticamente você sozinha que vai ter que ficar horas cortando rabinho, cabecinha, esses triângulos, a não ser que as crianças cortem sozinhas, né? Enfim, já. Cortando o pratinho. Tipo assim, o que a criança vai fazer? Literalmente só desenhar a boca, o olho, que o olho é colado ainda, e colocar esse negocinho pra ser a perna. Tipo, o resto do trabalho todo vai ser seu, não tem autoria da criança, a não ser ela escolher as cores. Então esse é um tipo de craft que eu não gosto, por exemplo, e que eu geralmente não escolho um craft que seja assim. Eu gosto muito, ó, essas atividades aqui são muito legais. Isso daqui é uma coisa que eu amo, por exemplo. Provavelmente eu não vou conseguir fazer porque eu não tenho um monte de mini dinossauros assim. Mas, enfim, só pra dar um exemplo pra vocês, isso daqui eu amei, eu queria muito tentar fazer, mas tô tendo que achar uma receita que dê pra fazer com as coisas que tem na escola e tal, então eu vou ver ainda se eu consigo ou não, tá?
isso daqui talvez seja uma coisa muito legal, que eles gostem, e isso daqui realmente a gente só corta o molde, a criança faz tudo sozinha, né, então vou até salvar isso daqui. Então até vou salvar isso daqui porque eu achei que é interessante, é uma coisa possível de fazer. E aí, gente, eu vou salvando meio sem critério, assim, realmente só as coisas que eu acho que são mais interessantes e que elas podem gostar. Aqui eu coloquei activities, e se eu colocar a palavra crafts, por exemplo, ao invés de activities, tá vendo? É que sempre em inglês tem mais resultado, tá? Vão ser as coisas que são mais, tipo, para as crianças levarem pra casa e tal. Tipo, isso daqui, por exemplo, eu não gosto muito, tem que ficar colocando a mão da criança no lugar. Mas aqui, por exemplo, olha que legal, que dá pra ela escolher qual tipo de dinossauro ela quer fazer. Achei muito fofo, por sinal. Acaba que a gente também vai ter que fazer essas partes todas, então não é tão legal assim, mas pelo menos é melhor do que aquele outro, na minha concepção, né? Isso daqui também acho que elas iam adorar, mas enfim, a gente corta. Enfim, dá uma olhada aqui pra ver o que tem e o que pode interessar de acordo com a idade e tal. E é bem isso, assim, que eu vou fazendo nesse momento. E aí, gente, agora que eu já tô cheia de ideias, que eu vou estruturar como é que vão ficar cada uma dessas ideias, né, desencadeamento da semana, o que vem primeiro, o que vem depois. Antes de eu mostrar isso tudo pra vocês, eu quero falar de um site, gente, que eu achei, que eu acho que vai ajudar muito vocês em pensar essas atividades também e inserir um recurso tecnológico nas aulas. Muitas escolas super estão pedindo isso, né? Enfim, não vai dar pra vocês usarem tanto em sala de aula com as crianças quanto em outras áreas da vida de vocês também, que é um site que cria vídeos animados de uma forma muito fácil, muito didática e com muitos recursos, tá? O nome do site é Doratoon, inclusive é o Doratoon que está patrocinando esse vídeo, então obrigada, que eu sempre tenho patrocinadores muito legais aqui no YouTube. E aí, gente, calma, eu vou filmar a tela do computador pra mostrar pra vocês agora as funcionalidades que esse programa tem, porque você basicamente pode fazer um vídeo da temática que você quiser. E obviamente que eu fiz da temática de dinossauros, não é mesmo? Porque estou trabalhando isso com as crianças semana que vem. E você pode usar tanto pra fazer coisas, né, de escola, quanto na sua vida pessoal, em reuniões de trabalho, enfim. Eu vou mostrar tudo direitinho e realmente, assim, eu tô muito fascinada com todas as funcionalidades. Eu não sei se eu vou usar esse vídeo nesse planejamento, né, enfim, tem que passar pela coordenação, tudo certinho, mas eu quero mostrar pra vocês os recursos que tem. E sério, com certeza vai ter um vídeo nesse meu planejamento, e aí talvez eu use esse, talvez eu use outro, mas que eu criei assim, eu quero muito mostrar pra vocês, tá? Então eu vou filmar agora pelo meu computador pra eu mostrar que legal é esse site que é o Doratoon, pra vocês criarem os vídeos animados de vocês também. Então, bora lá! Bom, gente, abri aqui o Doratoon pra mostrar bem de pertinho pra vocês. E olha, o que é muito legal nele é que você pode criar um vídeo do zero, ou você pode usar um dos muitos templates que tem. E quando eu digo muito, gente, são muitos mesmo. Eu vou apertar aqui na parte de educação, né, que é o que mais interessa a gente, pra vocês terem uma noção, assim, de quantas coisas legais tem. É só você passar a mão em cima, tá vendo? Que ele vai dar a animaçãozinha, e se você quiser ver o template completo, é só apertar aqui em preview dos vídeos animados. Olha, aqui por exemplo, para você apresentar no primeiro dia de aula, convites, tá vendo? Tem datas temáticas também, enfim, tudo isso é totalmente customizável, mas é legal já ter um template, né, se você não quiser começar do zero, mas eu acho que as duas opções, assim, são bem legais. Então, esses daqui são de educação, e aqui do lado também tem outras coisas, olha, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse daqui que é mais de lifestyle, né, que eu poderia usar, por exemplo, num vlog aqui do YouTube, ou enfim, esse daqui também de fazer post, live. Esse daqui, por exemplo, um álbum de fotos de criança. Tem realmente coisas assim, bem diferentes, né, de temáticas bem diferentes aqui nos templates. São todas essas categorias, então tem bastante opção. Eu vou apertar nesse daqui, apertar aqui em editar, só pra mostrar pra vocês, assim, rapidamente, quais as funções que tem quando você já começa a trabalhar a partir de um template. Bom, e essa daqui é a carinha, assim, quando você seleciona o template que você quer. Aqui nesse lado é onde você vai ver cada uma das páginas, assim, do seu vídeo, basicamente as ceninhas do seu vídeo, né? Então você consegue apertar aqui e visualizar essa cena e as animações dela que já vêm prontas.
E aí em cada cena, gente, tudo como eu falei é customizável. Então você pode vir aqui e mudar tanto a fonte quanto a cor aqui desse lado, o espaçamento, sombra. Você consegue escrever de fato o que você quer, né? O texto que você quiser, você consegue mudar de posição. Ah, essa personagem eu gostei dela, mas quero mudar ela de posição. Aí você consegue mudar ela pra onde você quiser. Você consegue até fazer animações assim com a personagem também, que é uma coisa bem legal. O fundo, enfim, é tudo bem customizável. E aqui embaixo é onde vocês vão ter como se fosse a timeline de edição do vídeo. Então vocês podem escolher em qual segundo que vai aparecer cada coisa. Então aqui, por exemplo, vou voltar aqui pro segundo, tá dando um zoom aqui na escola, né? Aí tá dando um zoom out e aparece na professora. Ah, quero que demore mais pra aparecer. Então é só você chegar pra cá, essas coisas, ó, a professora, por exemplo, e você pode escolher quando que ela vai aparecer. Se ela vai aparecer mais pra frente, se ela vai durar menos, se vai durar mais. Aqui, coloquei ela aparecer só aqui na frente, por exemplo. Enfim, você vai ajustando e vendo como fica melhor pra você, tá? E aqui do lado, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem os outros templates, então você pode juntar um template que você tem, uma página de um template com a página de outro template, por exemplo. Você pode mudar os fundos, textos, os personagens, que é uma parte muito legal também que eu quero mostrar. Música, enfim, essas outras coisinhas também, os elementos que você pode colocar. Eu acho mais fácil mostrar pra vocês em uma página em branco, tá? Então eu vou abrir aqui uma em branco, sem ser de um template, pra eu poder mostrar pra vocês como constrói assim do zero. Ó, apertei aqui numa página em branco pra mostrar. Eu quero muito mostrar pra vocês essa parte de background. Vocês têm tanto, enfim, páginas assim mais em branco, né, coloridas, quanto animadas, tá? E aí em formato de desenho, assim, que já estão animadas, você pode usar. Você pode escolher entre essas, por exemplo, salas de aula, parquinho, enfim, que já vem aqui, tá? E já vem prontinho pra você usar. Ou você pode escolher coisas mais realistas também, né? Que são fotos reais pra você usar pra uma coisa, enfim, mais profissional, enfim, que você preferir de acordo com o vídeo que você tá criando. Ó, tem várias fotos reais assim também, tá? Então esse daqui é a parte de background. Eu vou colocar um aqui. Gostei desse daqui do parquinho, por exemplo. Vou deixar aqui. Aqui é a parte dos textos, né, que aí você pode apertar aqui para adicionar o título onde você quiser. E você pode também já escolher alguns textos que já vêm mais decorados, tem até animação, enfim, por exemplo, a combinação aqui desses textos, que talvez seja legal se você já tem uma vibe assim esperada pro seu vídeo. Essa parte de personagens é uma das partes que eu mais gosto, que, gente, olha aqui, você pode escolher o tipo de personagem que você quer. Então aqui, empresários e tal, pessoas de empresa, ó, vou colocar essa moça aqui, e olha o que é mais legal, você consegue escolher qual animação ela vai estar fazendo. Então ela pode estar trabalhando, e aí ela vai estar sentadinha trabalhando, ela pode estar explicando, sentada, pensando, enfim, não é só escolher o personagem, você pode escolher vários, tem a opção de você escolher a ação que ele tá fazendo também. Então aqui, ó, vou aqui em crianças, por exemplo, olha só quantas opções a gente tem, tá vendo? Essa daqui tem um monte de emoções, dá pra ficar irritada, pensando, surpresa, por exemplo. Olha essa daqui que bonitinho, ó, vou deixar aqui. E além dos personagens, também tem os animais, gente, pra trabalhar com criança é muito legal. Você pode escolher os animais e colocar aqui, enfim, tem muita opção mesmo. E aí, gente, você vai montando, né, as ceninhas, por exemplo, montei essa daqui, quero fazer mais uma. Escolho mais uma aqui, vou fazendo, vou montando. E aí, o que eu quero mostrar pra vocês, eu vou construir aqui alguma coisa pra mostrar pra vocês. E uma das coisas mais interessantes no Dora Toon, pelo menos que eu achei, é essa funcionalidade aqui, que é Sound and Subtitle. Quando você aperta aqui, você tem algumas opções. A primeira é você escrever uma legenda, né? Então você pode escrever a legenda do vídeo que você tá colocando ali, criando ali. Então você pode apertar aqui e criar as legendas aqui da mesma forma. Isso daqui é a música, né, que você pode colocar a música de fundo também. Tem muitas opções aqui que já vem dentro do site. E pra mim, particularmente, essa daqui é a parte mais legal, que é a parte de dublagem, né? Que você pode gravar um som em cima do seu vídeo. Ele tem a opção de fazer com inteligência artificial, que é muito legal, que você pode escolher a voz aqui da pessoa que você quer, se você quer uma criança falando, e de acordo com o texto que você coloca, ele vai ler, né, o texto que você colocou. Ou o que eu acho muito legal também, principalmente se a gente está trabalhando com criança, é a gente gravar a nossa própria voz, que é só apertar aqui, permitir, e aí você vai gravando, por exemplo, a narrativa daquela história para as crianças ouvirem, né? As crianças que não leem ainda, enfim, vários recursos que você pode usar também o microfone para isso, tá?
Então o que eu vou fazer agora é criar uma pequena historinha aqui no Doratoon, usar esse recurso aqui de gravar a minha voz e mostrar pra vocês como que ficou. Gente, acabei de fazer meu vídeo, estou doida pra mostrar pra vocês. E aí eu fiz aquilo que eu falei, né, que é de adicionar aqui uma dublagem ao vídeo que eu gravei aqui com o microfone do computador. E além disso, adicionei também nessa aba uma música, duas músicas na verdade, pra duas partes diferentes da história, tá? Então eu tô super animada pra mostrar pra vocês, construir uma história aqui de acordo com o tema, né, do planejamento dessa semana. Ai, gente, muito legal. Se apertar aqui em exportar, ele vai exportar o vídeo, você pode escolher o formato, tudo direitinho. Vou apertar aqui em preview pra mostrar pra vocês como é que ficou. E aí vou parar de falar pra vocês ouvirem aí a narraçãozinha que eu fiz, tá, gente? Só pra mostrar pra vocês as funcionalidades que são muito legais. Numa terra bem distante, vivia uma menina chamada Sarah. Sarah adorava andar e passear pelo campo. Brincava com os animais, apreciava a natureza. Mas um dia, Sarah viu algo estranho no caminho. O que você acha que é isso? Ai, gente, ficou muito fofo, né? Pelo menos eu achei. Construí essas 6 ceninhas, assim, fiz rápido, né? Coloquei essa animação nos personagens, escrevi, assim, mais ou menos a história, né? Tem muita coisa legal que dá pra fazer. E aí fiz no tema do planejamento de hoje, que é o tema do dinossauro, né? É uma história para as crianças falarem o que elas acham que é esse ovo. Óbvio que não precisa direcionar, é pra usar a criatividade delas, mas só pra mostrar aí pra vocês um exemplo de vídeo. E aí quando vocês quiserem exportar, é só apertar aqui. Ele vai carregar um pouquinho e vai mostrar várias opções aqui de como é que você pode exportar, definição, enfim, tudo certinho, tá bom? E aqui se você permite que o Doratoon disponibilize esse vídeo, né, na comunidade e tal, ou não. E apertar aqui, ele vai salvar e você vai poder usar onde você quiser, tá bom? Sério, não é bizarro esse site? Eu tô com assim um monte de ideias de coisas que eu quero fazer, que eu quero usar pra escola, pra vida, enfim, eu achei muito legal de conhecer. Eu vou deixar aqui no box de informações todas as informações sobre o Doratoon, tá bom? Os links e tal, tudo certinho, porque eu acho que vocês podem usar muito assim na vida de vocês, na vida de professor, enfim, dependendo do que vocês fizerem aí, até coisa de mestrado, TCC, eu acho que tem lugar assim pra isso na vida acadêmica também, um pouco menos tradicional, não é mesmo? Então, gente, agora de tudo isso, vou mostrar pra vocês como eu tô pensando aqui o planejamento. Eu quero, não tá finalizado, tá? Porque essa coisa que eu quero falar pra vocês que é muito importante. Eu vou ter que fazer ele meio que finalizado, porque é um planejamento que eu vou ter que compartilhar com outras pessoas. Mas quando eu, Clara, faço meu planejamento, em geral, por exemplo, eu não faço planejamento da semana inteira fechadinho. Eu tenho uma ideia pra cada dia da semana, né? Enfim, escrito e tal, mas eu muitas vezes, mesmo quando a coordenadora me passa planejamento, mesmo quando eu tô usando o planejamento de outras pessoas, muitas vezes tem dias que eu inverto, tem dias que uma atividade rende muito e eu quero repetir no dia seguinte e aprofundar alguma coisa. Se você trabalha numa escola que tem essa flexibilidade, isso é muito legal, porque isso não engessa o planejamento e não tira as oportunidades das crianças de explorarem aquilo que elas gostam, sabe? Então, por exemplo, se vai ser a atividade aqui das pegadas do dinossauro. Cara, se isso render, se render perguntas, talvez na terça, ao invés de eu ir pra outra coisa, eu continue nisso. Ou talvez na sexta eu repita na quinta eu repita essa atividade primeiro e acrescente outra coisa. Então, eu gosto de ter uma base, né, de ter ideias pra cada dia, mas ao longo da semana e assim, ao longo até chegar na segunda, né, que hoje eu tô gravando isso numa quarta, eu vou tendo outras ideias e vou aperfeiçoando esse planejamento. Por isso que eu não gosto de deixar 100% fechadinho, que eu gosto de ter espaço pra eu amadurecer as ideias na minha cabeça e vendo como fica melhor, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como tá ficando até agora. Ó, olha só, eu coloquei segunda-feira que a gente vai começar, eu ainda vou escrever direitinho, tem que traduzir isso pro inglês, tá? Enfim, eu só mostrei aqui, coloquei aqui pra mostrar pra vocês mesmo. Eu quero começar com uma atividade
de eu fazer pegadas, ou com giz ou com cartolina, e colocar em algum espaço da escola, pra eles descobrirem. Eles ainda não sabem que o tema vai ser esse, né? Então eles vão descobrir qual vai ser o tema da semana a partir das pegadas. Que pegada é essa? É de um animal pequeno, de um animal grande? Vocês conhecem? Vê se é maior que o pé de vocês. Enfim, um monte de coisa que dá pra derivar a partir dessa atividade, que pode ser no pátio ou em sala de aula. A única coisa que vai precisar é pegada de cartolina, ou se for no pátio dá até pra fazer com giz de chão mesmo, né? Tá. E aí depois de atividade, eu pensei da gente... Cara, eu não sei se vai dar certo, eu vou testar em casa primeiro, porque isso é uma coisa importante também, de testar em casa e ver como é que é e tal, enfim. Que eu quero fazer uma coisa que eu vi no Pinterest, depois eu mostro pra vocês, que é uma coisa que eu vi no Pinterest, que é você fazer um ovo, que é fazer tipo um ovo de gelo, tipo colocar um balão, congelar o gelo dentro, vou colocar a imagem aqui pra vocês, com um dinossauro dentro, e aí as crianças vão ter que descobrir o que tem dentro, né, a gente vai derretendo junto o gelo, porque o sal ajuda nesse processo, enfim, vai ser bem uma atividade de super de exploração, assim, que eu acho que elas vão curtir muito, tanto as pequenas quanto as grandes. Ia ser bem legal fazer vários pequenininhos, mas eu acho que eu não tenho vários dinossauros lá na escola, eu tenho que verificar isso amanhã e ver certinho. E aí na terça eu pensei de entrar nessa parte de meio que categorização, assim, dos dinossauros, diferentes tipos, imprimir várias fotos, né, dos dinossauros diferentes, tipo esse daqui, por exemplo, que eu falei que é o maior dinossauro, esse daqui que é o dinossauro que voa, aquele dinossauro que eu falei que parece um pombo, né, que é muito legal também, que eu acho que eles vão adorar. E a gente brincar qual é o maior, qual é o menor, qual é da água, qual é do céu, e fazer tipo uma cartolina, assim, separando essas categorias e pra eles discutirem e tal, enfim. E depois eles vão escolher qual que eles gostam mais e fazer desenhos inspirados nisso, né? E aí eu coloquei aqui pros grandes, né, de 4 e 5 anos lápis de cor, e o de 1, 2 e 3 giz de cera, que é o que eles já estão mais acostumados a usar mesmo. E pode fazer de tinta, pode fazer com outros materiais também, outros tipos de riscadores, né? Mas a minha proposta é essa. E aí na quarta eu tomei em dúvida de qual vai ser o warm-up, né, que é o aquecimento, mais ou menos assim traduzindo, mas a atividade que eu quero fazer é fazer aquelas mesinhas que eu sempre mostro pra vocês no Instagram, com 3 coisas diferentes, que são um desafio de dinossauros de Lego, dinossauros de palitos e a sombra dos dinossauros, que é aquela que eu mostrei pra vocês no Pinterest também. Então eu separei essas daqui, como vocês podem ver, a quarta-feira não tá pronta ainda, nem a sexta, porque eu quero... Sexta não, a quinta, né? Nem a quarta aqui, nem a quinta toda, porque eu quero pensar sobre essas coisas que eu já coloquei. Eu preciso ir lá na escola ver quais materiais eu tenho e quais não tem pra eu poder pedir, se eu precisar, por exemplo, de sal... Enfim, dinossauro eu não consigo pedir de uma semana pra outra, mas coisas assim, cartolina e tal, pra eu poder ver e complementar essa semana com as outras informações aqui, os outros planejamentos. Então, como eu falei pra vocês, gente, essa é uma coisa que não é copia e cola, não adianta você pegar o que eu tô fazendo e simplesmente reproduzir na escola, porque vai depender muito da faixa etária, dos gostos, enfim, da sua identidade como professora também, o que você gosta e o que faz sentido pra você. Mas eu acho que, eu não sei o que vocês acham, né? Coloque aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais vlogs e momentos de eu sentada planejando, porque eu acho que isso é uma coisa que inspira também. Eu acho que é importante cada uma, obviamente, ter a sua autoridade, a sua autoria, né, em relação a isso, mas eu acho que ver outras ideias e outras formas de pensar pode inspirar também a vocês a pensarem atividades, propostas, contextos para as crianças também. Eu super queria também usar o projetor e fazer uma sala, tipo, bem escura, assim, colocar o projetor e colocar várias areia e coisas de dinossauros, mas é um material que eu não sei se eu vou ter lá na escola pensando pra semana que vem. Talvez eu precisasse de mais tempo pra isso. Depois, algum dia desse ano, eu retorno nesse tema e tal, e eu consigo fazer mais assim, porque agora, planejando de uma semana pra outra, tem esses problemas. Por isso que é legal também, muitas vezes, planejar o mês inteiro, pelo menos o tema do mês, pra você já ir podendo pedir materiais, esse tipo de coisa, tá, gente? Então me fala aqui se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gostaram de ver, e se gostaram do Doortoon também, que é uma ferramenta tão legal que eu mostrei pra vocês, que super cabe, né, como vocês viram, dentro do planejamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão pra vocês, boa planejamento aí pra vocês, boas aulas com as crianças, se divirtam, entrem, né, sejam pesquisadoras também, igual as crianças são, porque isso faz toda a diferença na sua aula, tá? Isso é uma coisa que eu tenho muita certeza. Quanto mais encantado você é também pelo tema e por aquelas descobertas, mais eles vão se entregar também pro que você tá trazendo, tá? Então, é isso, gente. Um beijão pra vocês e até a próxima!